Amigos internautas, conversar com o secretário Leandro Lobo. Aliás, essa situação do coronavírus já chegando também, o comentário mais forte aqui em Santo Antônio, né? Uma suspeita de um caso que foi lá do Hospital Regional. Essa suspeita já fez os exames, já tem algum resultado desse exame, prognóstico de que foi detectado dessa paciente? Nosso boa tarde. Boa tarde, Marcos. É muito importante estar aqui com você, mais um grande jornalista que contribui muito, sobretudo para tranquilizar a população baiana, em especial de Santo Antônio de Jesus. E, de fato, nós estamos com um caso suspeito, é bom ratificar, frisar, é apenas uma suspeita, uma mulher que veio de Portugal, ou seja, a região, a Europa, nós estamos observando aí a Itália, né, a quantidade de casos documentados na Itália. Então, ela chegou de Portugal, está aqui em Santo Antônio de Jesus, deu entrada no hospital regional com um quadro gripal, um quadro de mal-estar, de tosse, de febre, enfim. O que é que acontece? Em função disso, através do protocolo liberado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, pelas academias e pela comunidade científica, significa dizer que é uma paciente que nós devemos levantar a suspeita. Mas o diagnóstico é laboratorial, sobretudo, usando o teste molecular, que é o RT-PCR. Nós temos o laboratório central, que é o LACEN do Estado da Bahia, preparadíssimo para o caso, e uma vez escolhido isso, em um tempo hábil entre 48 a 72 horas no máximo, a autoridade da instituição, no caso o diretor do Hospital Regional, a quem eu cumprimento, o doutor Antônio Carlos, será notificado se positivo ou não. Em sendo positivo, nós também seremos notificados e aí a gente já parte para uma outra linha, porque é o caso documentado e confirmado. Por hora, é um caso suspeito. Mas é bom dizer, Marcos, e eu me estendo um pouco, que isso a gente vem muito preparado. Santo Antônio de Jesus é uma cidade muito importante, geograficamente conhecida e importante, economicamente, sobretudo. As pessoas chegam aqui pelo turismo, chegam aqui pela economia, chegam aqui pelo comércio, sobretudo, chegam aqui pelo São João e, de igual modo, viajam. E aqui existem as ilhas, o balneário de Morro de São Paulo, onde recebe turistas como os portugueses, os italianos, ou seja, a cidade ela é muito importante, é um grande entroncamento do Recôncavo, próximo à Feira de Santana, que é um outro entroncamento, próximo da capital baiana, que é, na verdade, onde está o aeroporto, ou seja, então, uma vez que surgiu o Covid-19 e que não é diferente do surgimento de outros quadros, a diferença está que ele não tem uma gravidade, uma letalidade tão grande como aconteceu com a MERS, como aconteceu com a SARS, ou seja, evoluindo para a insuficiência respiratória, ele está mais ligado aos idosos acima de 80 anos, com comorbidades e que realmente aí a taxa de mortalidade, morbimortalidade, ela é grande. Ou seja, uma vez de posse e conhecendo isso e chamando a atenção que Santo Antônio de Jesus é uma cidade geograficamente muito importante, a Secretaria de Saúde, sem sombra de dúvida, já estava preparada para as notificações e dar os encaminhamentos. Muito bem. Estamos aqui com o secretário Leandro Lobo, secretário do município de Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia. Agora, doutor Leandro, falando um pouco ainda dos diagnósticos do coronavírus, nesse caso, essa paciente, ela estava no hospital, ela foi deixada, saiu do hospital e está em casa agora. E se por acaso essa suspeita vier realmente indicar que ela tem o coronavírus, e os familiares, e os amigos, as pessoas que estão em contato com ela, será que essas pessoas não poderiam também contrair esse vírus? Não existe essa possibilidade? Por que ir para casa? Vamos lá. Excelente a sua pergunta para tranquilizar a população. Uma vez essa paciente entrou no hospital regional com essa suspeita, repetindo, e que está aguardando a confirmação, a paciente está num ótimo estado geral, num bom a ótimo estado geral. O que é isso? A paciente está corada, a paciente está respirando bem, ventilando bem o ambiente, não está precisando de oxigênio, nem com catéter, nem com máscara, a paciente está bem perfundida, a paciente está deambulando, andando, com a força física mantida, a paciente está sem nenhum tipo de dor, sem rigidez de nuca, sem dor abdominal, sem diarreia importante, sem vomitar, a paciente está com uma pressão, está normotensa, a paciente está afebril ou a febre surgiu e desapareceu, ou seja, a paciente está bem. Nesse caso, a recomendação é, até para proteger mais a paciente e não sobrecarregá-la de outros problemas, uma vez que a imunidade dela foi afetada nesse momento, é estar em casa, é estar se recuperando, se alimentando bem, se hidratando e só sair após esse período, esse prazo, essa quarentena como nós chamamos, sair ou após a quarentena
inclusive depois de tudo registrado e a remissão do quadro clínico, ou se houver uma piora. Qual é a piora? Essa paciente está em casa, Marcos, e de repente a febre voltou, é uma febre que está se sustentando, não melhora com dipirona, não melhora com paracetamol, não melhora com ibuprofeno, não cede a nada, está agravando, inclusive, o seu estado geral, a sua respiração. Essa paciente não precisa esperar. As emergências todas, sobretudo as emergências do nosso estado da Bahia, quem eu cumprimento, o secretário de Saúde, o Dr. Fábio Vilas Boas, estão devidamente preparadas, e os seus municípios, para recepcionar esse paciente. Lembrar de que não existe uma medicação específica até o momento para o coronavírus. Nós tratamos justamente as consequências. Se o paciente evoluiu para uma insuficiência respiratória, os terapeutas intensivos, a medicação necessária, a ressuscitação necessária, a unidade de terapia intensiva está ali pronta e apta para atender o paciente, regular e levar para uma unidade de referência para conduzir melhor esse quadro de insuficiência respiratória. Ou seja, nós temos condições todas, desde a porta da emergência a uma unidade de terapia intensiva quando um paciente está agravando. Não agravando, é a sua quarentena, é o seu isolamento dentro de casa. E aos seus contactantes, os seus companheiros, os seus parentes, os seus vizinhos, todos deverão ficar realmente vigiando a si mesmo, sobretudo, se cuidando, mantendo hidratação, lavando as mãos, como prevenir, se tossir, usar realmente a dobra do braço. Isso é algo que está se repetindo na imprensa, sobretudo na televisão. Isso tem crescido muito e é algo fantástico que vocês dos meios de comunicação muito contribuem, e aguardar. Não há motivo para pânico, há motivo para vigilância. São coisas diferentes. O coronavírus Covid-19, nesse caso, nessa paciente, no caso, eu estou insistindo porque se tiver ela realmente confirmada, ela pode passar para os outros familiares e amigos dela, ou não? Ela vai permanecer isolada. Confirmado ou não é aquela coisa, ela permanece no isolamento. Ela continua isolada. No isolamento domiciliar. O isolamento domiciliar dela e seu devido monitoramento é, sobretudo, importante nesse momento. É o isolamento domiciliar. Se ela agrava, é o isolamento hospitalar. Então, isso, por exemplo, em São Paulo, que foi o primeiro caso notificado, quando eu apresentei aqui para vocês, no dia 26 de fevereiro, esse italiano em São Paulo. Então, o que é que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e do município fez? Eles, em contato com o paciente, as autoridades sanitárias ali relacionadas, o hospital privado que atendeu o paciente, tratou de identificar, de encaminhar para notificar e confirmar, no caso a suspeita que foi confirmado, e o paciente é internamento domiciliar. Esse paciente, por algum motivo, agravou, ele vai para o internamento hospitalar. Então, são essas as medidas. E lembrando de que, vou repetir, o Covid-19, a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa comunidade idosa, sobretudo os idosos que têm hipertensão arterial, diabetes, outros problemas que contribuem para enfraquecer o organismo, cair a imunidade, e a gente tem que ter uma atenção especial. A vacinação é, sobretudo, importante. O Ministério da Saúde antecipou o calendário vacinal, principalmente em relação à influenza. No dia 23, aqui na Secretaria de Saúde, em todos os postos, nós vamos começar a campanha de influenza. Isso já faz um diferencial muito grande, Marcos, porque o paciente da entrada no hospital regional, um exemplo, um quadro clínico aqui, com tosse, febre, mal-estar, e ele relata para o profissional de saúde que já há um tempo ele foi vacinado para a influenza, principalmente esse ano, e ele veio de uma outra região. A rota diagnóstica do profissional de saúde vai voltar para o Covid-19, inclusive mais tranquilo, porque está garantida a imunidade em relação à influenza. Então vamos tranquilizar. A Secretaria de Saúde está preparada com o seu exército de profissionais, aqui eu cumprimento todos, agentes comunitários, de endemias, médicos, enfermeiros de todas as categorias, e o administrativo, para que trate dos nossos cidadãos aqui e os visitantes. Algumas prevenções que podem ser colocadas de pauta, que eu acho que é importante para os nossos amigos munícipes. Quais seriam essas, doutor Leandro? Primeiro, lavar as mãos. Nós precisamos implementar isso no nosso dia a dia. Exatamente. Lavar as mãos. Higiene, pessoal, isso é muito importante, né? Isso a gente tem que implementar no nosso dia a dia. Não é em função do Covid-19, só reforça, mas isso é muito importante. Os acessórios relacionados, quem trabalha na área de saúde, principalmente, o álcool gel, as pessoas que circulam muito em ambientes como um shopping center, o comércio, né? A gente tem que ter cuidado com isso, porque
a gente inadvertidamente está pegando num corrimão de escada e depois vai com a mão nos lábios, na mucosa dos olhos. Então, lavar as mãos e usar realmente esses ingredientes que são importantes, como álcool gel, álcool 70. Isso é um ponto. O outro, ter responsabilidade com a sociedade, cada um fazer o seu papel. Eu estou gripado, eu estou corizando, apareceu uma febre que depois desapareceu, o corpo está um pouco mole, estava com aquela fraqueza, estive fora, comunicar ao profissional, procurar a unidade de saúde, mas também se recolher. Entender que você tem que ficar naquele momento ali de recuperação e hidratação, porque lembremos de que as viroses, as gripes, os resfriados, eles vão conviver da criança ao adolescente, do adulto ao idoso, em regiões todas, porque nós somos vivos, estamos vivos e temos o sistema imunológico preparado, inclusive, para, via de regra, na maioria dos casos, resolver absolutamente sozinho, sem tanta ajuda, e quando o paciente entra em falência com o seu sistema imunológico, aí sim a equipe toda e o hospital está preparado para resolver. Os PSFs estão todos já com álcool gel, com todos os equipamentos necessários para proteger aqueles que estão lá trabalhando naquela área, até mesmo quem vai lá também se consultar dentro dos PSFs? Sim, Marcos, nós preparamos com álcool gel, com máscara, luvas, estamos atentos, inclusive, aos protocolos das portarias, porque numa crise maior, numa eventualidade muito assim urgente de mais casos, a gente pode, inclusive, oferecer uma compra direta, porque a tramitação, muitas vezes, no sistema público burocrática, a gente tem que ter um planejamento, é bem verdade, mas mesmo dentro de um planejamento, surgindo muitos casos, não é o que a gente espera, então a gente parte para uma linha mais impactante, mais imediata, mais urgente. Mas estamos preparados, demandamos uma compra, inclusive, muito grande, da ordem de quase R$700 mil, já no início do ano, vencido todos os proclames e processos burocráticos, licitatórios, de medicamento, material penso, no sentido da gente manter esse ano seguro, todas as unidades seguras, todas as unidades de saúde. Então, nós estamos muito tranquilos. Muito bem. Para a gente poder fechar, Covid-19 ou coronavírus, melhor falando, que o pessoal conhece mais por coronavírus. É interessante também ressaltar que muita gente tem dito, até médicos, dizendo que é proibido usar máscara. E o senhor me disse que a máscara é necessária. Qual é a verdade disso? A máscara, na verdade, para o paciente com a suspeita, não é? O paciente ele está com a suspeita, ele precisa se deslocar, ele está corizando, ele está tossindo, ele está espirrando, então ele deve usar a máscara. Uma pergunta, um questionamento muito importante da sua parte, ou seja, aquele paciente com suspeita e que existe outras pessoas no habitat dele, ele deve usar a máscara e essa máscara, a partir do momento que ela ficar umedecida, ela já deve ser substituída, rosto lavado, mãos sempre lavadas e por aí vai. Ou seja, para o paciente é muito importante. Evitar os desperdícios. A gente não precisa entrar em pânico, nós precisamos estar vigilantes. O coronavírus, ele pode matar, mas ele mata pela insuficiência ao diabetes, também que o senhor disse, a pressão alta, a pacientes que têm problemas de pressão também? Na verdade, ele é quando ele vem para uma situação de maior dano, letalidade, é a questão da insuficiência respiratória. E isso acontece muito com os pacientes idosos, são os casos que nós temos documentados, a faixa etária acima dos 80 anos é muito agredida, a faixa etária também dos 70 aos 79 anos é agredida, e principalmente quando tem outras doenças, por exemplo, uma hipertensão arterial, diabetes, doença pulmonar obstrutiva, o tabagista, quem é fumante, ou seja, idoso, com outras situações, é realmente uma população vulnerável a ter uma complicação quando realmente confirmado um caso de coronavírus, né? Mas a gente não espera isso, estamos correndo, todo mundo eu acho que está, porque nós precisamos sair na frente, antes mesmo dessa pandemia estar instalada, e a televisão tem contribuído muito, todas as autoridades, de todos os poderes têm contribuído muito, principalmente os secretários de saúde, que realmente eu quero cumprimentar todos do estado da Bahia, que têm feito um trabalho. Nós vamos estar na próxima quinta-feira na reunião com os 417 secretários de saúde do estado da Bahia, principalmente onde eu vou fazer uma palavra de ordem lá para os nossos colegas, no sentido de tranquilizar. Muito mais do que o coronavírus, é bom a gente cair na realidade, é a doença de Chagas, né, que está matando muito mais aqui em Santo Antônio, que preocupa muito mais, né, doutor? Pois é, Marcos, um questionamento muito importante. A gente não deve, é importante frisar, é importante estar atento a situações como essa, a esse quadro que chega, né, para a nossa
região, nosso país, todos os continentes, vamos estar atentos, mas o Brasil ainda é um país que vive situações endêmicas importantes. Doença de Chagas, 2 milhões de casos, onde realmente o paciente entra em insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória e mata. Infelizmente, é uma doença de país subdesenvolvido. Santo Antônio tem casos, inclusive importantes, a gente está muito atento a esses dados epidemiológicos, leishmaniose, a própria dengue, zika, chikungunya, e a gente tem que ter uma atenção muito especial para isso. Tuberculose, a recidiva, a reativação da tuberculose. Então, a tuberculose ela voltou com tudo e já deveria ter sido erradicada há muito tempo. Ou seja, a gente vive realmente essas situações. Coronavírus é uma situação real, nova, mas não vamos esquecer que existem outros quadros e que os quadros técnicos dentro da secretaria, a começar pelos secretários, têm que estar preparados para tranquilizar a população e resolver. Muito bem. Secretário Leandro Lobo, obrigado, parabéns pelo trabalho e também aqui, destacando também aqui o seu movimento diante de todos os PSFs através da sua pasta. Um abraço, ficamos à sua disposição. Viu? Obrigado, Marcos. Quero também aproveitar e agradecer o apoio do prefeito. É importante dizer que o prefeito Rogério Andrade destacou em Santo Antônio de Jesus e fez isso e vai se tornar realidade cada vez mais o alargamento do saneamento básico na cidade, uma cidade importante, mas que os números de saneamento básicos estavam muito ruins e que depende de toda uma articulação entre governos, principalmente com o Estado, e isso tem sido feito dada a sua liderança. Saneamento básico é importante. Agradecer à imprensa pela realmente a comunhão, pela solidariedade, pela participação sempre muito forte no sentido de tranquilizar a população, e você é um dos que moldura e lidera com muito protagonismo essa missão. Agradecer a todos os colegas da gestão do prefeito, ao ouvidor, ao chefe de gabinete, doutor Humberto, em nome dele cumprimento a todos os secretários de saúde, agradecer à equipe da saúde, agradecer aos profissionais que estão na ponta, recebendo, porque a população precisa ser tranquilizada, mas quando ela ainda não conseguiu atingir o status de tranquilidade, o profissional tem que atender, recepcionar muito bem, acolher, humanizar e resolver. Então, eu desejo uma boa sorte sob a proteção de Deus para todos os baianos, todos os brasileiros, os santo-antonienses, que nós vamos vencer isso porque o país é muito forte e a humanidade maior ainda. Muito bem. Secretário de Saúde do município, Leandro Lobo, aqui no Voz da Bahia.